O que eu faço com o que eu sou? Que pergunta difícil, né? Entender o que a gente faz, por que a gente está aqui e o que nós vamos fazer com isso. Vamos lá descobrir o nosso real propósito? Olá, eu sou a Mari Rosenburg, estou aqui para conversar com você sobre o que a gente faz com o que a gente é. Se fizer sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal, assim a gente forma uma corrente de mulheres em busca de uma evolução. Então, o que eu faço com o que eu sou? Muitas vezes a gente vê alguém perguntando assim, o que você faz? E aí a pessoa responde, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, e enfim, isso é o que você está. E o que você faz com o que você é. Olha só, você já ouviu falar na síndrome do porco-espinho? Pois é, eu vou te explicar um pouquinho sobre ela. Nós nascemos do jeito que a gente veio para ser, imagem e semelhança do nosso Criador. E aí as pessoas vão derramando sobre a gente aqueles desejos, as percepções, as visões que são delas. E a cada desejo do outro, ou percepção, ou às vezes até uma correção enquanto criança, a gente vai criando um espetinho assim, ó, do porco-espinho. E aí a gente, a minha mãe falou que eu sou desorganizado. Puf, veio um espetinho. Minha mãe falou que eu sou tímido. Puf, mais um espetinho. E durante a nossa vida inteira, a gente vai absorvendo e colecionando esses espetos. E quando a gente se encontra na forma adulta, que vem aquele vazio no peito, onde você já tem talvez o carro que você queria, ou a casa, ou o relacionamento, enfim, você já conseguiu várias coisas, porém aquele vazio continua. E aí é que eu te falo, nesse momento é hora de olhar para esse porco-espinho, que está cheio de espinhozinho, cheio de percepções dos outros. Essas percepções são suas? Você realmente se achava desorganizado? Porque afinal de contas, talvez os seus brinquedos estavam todos numa caixa, que você sabia encontrar, que você sabia onde estava. Mas ao olhar da sua mãe, que queria tudo enfileiradinho, aquilo era desorganizado. E eu te pergunto, você é ou não desorganizado? A desorganização era sua ou estava no olhar da sua mãe? Olha que importância sobre isso. Quando a gente muda o foco do olhar, a gente muda todo o entendimento de uma situação. E falando sobre o porco-espinho, a gente vai absorvendo essas visões e essas expectativas dos outros e vai se escondendo. Porque lá no fundo está aquele bichinho bonitinho, cru, com a pele própria dele, que hoje não é mais visto de tanta coisa que absorveu do mundo. E aí eu te pergunto, o que você faz com o que você é? Essa é a pergunta inicial. É aí o primeiro passo para a gente encontrar o nosso propósito de vida. Porque se eu tirar todos esses espinhos, todas essas interferências dos outros, quem sou eu? Eu já disse, sou imagem e semelhança do nosso Criador. Pois é, mas o que isso significa, Mari? Significa que todos nós temos um dom. E esse dom, ele merece ter atenção. Porque é exatamente entender que dom é esse que nós vamos encontrar o que nós viemos fazer aqui. E é nossa responsabilidade entender que cuidar desse fazer, fazer o que nós devemos fazer com o presente que Deus nos deu, é total responsabilidade nossa. Tirar esses espinhos, essas percepções, esses olhares, esses julgamentos dos outros, é só da nossa responsabilidade. Só eu posso fazer isso. É aquela história de trocar a pele da cobra, ou mesmo da história da águia, de tirar as penas com o próprio bico. E eu vou te perguntar aqui, que penas você precisa de tirar com o seu bico? É só você que sabe a dor que você carrega. É só você que sabe o peso que esses espinhos ou que essas percepções e esses olhares tanto te influenciaram na sua vida. Então, a gente é responsável por olhar para a nossa pele, por entender que os espinhos não são nossos.
A gente tem que dar um basta nessa síndrome, porque o mundo tá cheio de pessoas cheias de espinho para nos alfinetar, para nos fazer esconder atrás de uma vontade do outro, da gente talvez criar um bicho que na realidade não existia. E aí eu vou te perguntar, o que você esconde? Qual é a sua armadura? Qual é a máscara que você precisa de tirar? E muitas das vezes pode doer muito mais tirar um espinho do que espetar o espinho. Porque espetar o espinho, a gente faz isso na tentativa, na aceitação daquele olhar do outro. E quando eu tiro o espinho, eu começo a entender a dor da cicatrização. E essa dor da cicatrização, ela não tem a ver com ninguém, ela tem a ver só comigo. Esse é o nosso propósito. Mais uma vez, pergunta para reflexão. O que você faz com o dom que Deus te deu? Esse dom está escondido? Esse dom, ele existe? Qual é o poder e a força que você tem sobre esse dom? Se a gente para e pensa, e na coragem que eu sempre falo, de ouvir o coração, entender o que ele nos deu, a gente não existe limite mais para nós. Não existe mais espinhos que a gente aceita serem espetados em nossa pele. Então, tirar um por um pode ser doloroso, mas viver o nosso real propósito é maravilhoso, é libertador. E eu te convido para fazer isso comigo. Vamos lá? Viver o que a gente veio viver? Viver o que Deus nos proporcionou viver? Construir o que a gente merece que seja construído? Com a nossa única responsabilidade e com a influência apenas do nosso ser, não do ser dos outros? Vamos lá comigo?